Começamos hoje, amados, mais um assunto aqui sobre eclesiologia e vamos falar sobre a autoridade da igreja, tá? A igreja, ela foi comprada pelo sangue de Cristo e ela é governada pelo próprio Cristo, onde ele é o cabeça. Um texto de Mateus 18, onde fala sobre essa autoridade, fala também sobre disciplina eclesiástica, mas principalmente o verso 18, Mateus 18, diz o seguinte, o Senhor Jesus: digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será sido desligado no céu, terá sido desligado no céu. Quando eu penso que Jesus Cristo está nos dizendo entre terra e céus, ele está fazendo um paralelo entre espiritual e material. Ele está fazendo um paralelo entre aquilo que nós vivemos aqui como igreja visível e ao mesmo tempo falando sobre a igreja invisível dele. Então, o caráter duplo da igreja, invisível e visível, eles estão totalmente relacionados. Assim como nossas vidas. Quando eu penso que a maneira como eu vivo, ela representa a forma como eu morrerei na eternidade, né? Como eu serei julgado, pois seremos julgados conforme as nossas obras. Ou seja, tudo que eu faço reflete na eternidade. A igreja, então, ela é dotada de uma autoridade para poder governar bem a igreja visível de Cristo e isso ter representatividade com a igreja invisível. E é sobre isso que nós iremos falar neste novo tópico aqui que se inicia hoje. Spurgeon vai dizer, ou Spurgeon, né? Depende aí da pronúncia de cada um. Nosso Senhor havia inaugurado a igreja, entregando as chaves a Pedro. Essas chaves estão nas mãos de toda a igreja. Ligardes na terra, o texto que nós lemos falou isso. Aqueles que ligam são todos os discípulos, ou seja, a igreja. Quando essas chaves são juntamente usadas pela Assembleia, o ato é confirmado no céu. O que ligardes na terra será ligado no céu. Se pela graça de Deus, os irmãos que erram se arrependerem e forem livres da censura da Assembleia, o Senhor nas alturas confirma a Escritura de acordo com a sua palavra. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Nosso Senhor deixou isso claro pelo começo do seu prefácio autoritativo. Em verdade vos digo, né? Então ele abre essa fala aqui, se o irmão consultar aqui em Mateus 18, o Senhor ele abre essa fala com um amém, né? Então, quando ele faz isso, ele está falando uma verdade solene. Então, perceba, irmãos, que estar em uma igreja e ser sujeito à sua autoridade está totalmente ligado com a minha espiritualidade. A forma como Deus instituiu a sua igreja é justamente para estabelecer os limites para as nossas vidas também. Logo, eu não vivo para mim mesmo. Logo, eu tenho que viver para a forma que as Escrituras, porque ela é a nossa norma de vivência, e a igreja é regida por um desses pilares, que é a pela verdade. Então, logo, se a igreja está caminhando pela verdade, tudo aquilo que ela decidir, tudo aquilo que ela, pela sua autoridade, declarar, isso será uma declaração e uma decisão que terá efeitos no céu. E isso deveria te fazer temer. Isso deveria te fazer temer. Qual é a grande pergunta é: qual é o parecer da igreja para com a sua vida espiritual? Qual é o parecer da comunidade de crentes eleitos para com a sua vida espiritual?
Tudo aquilo que fazemos, seja na admissão de novos membros, seja até mesmo na disciplina eclesiástica, tudo isso tem um cunho espiritual, irmão. O propósito final é a espiritualidade. Então, quando a igreja decide, por exemplo, não declarar aquela pessoa apta para ser membro numa igreja, não é só a igreja que está recusando a sua membresia. Não. Espiritualmente você não tem características de um crente. E existe um órgão instituído pelo próprio Deus, visível na terra, que está declarando isso. E eu deveria pensar: e agora? Amados, a igreja, eu estou falando de igrejas sérias. Eu estou falando de igrejas bíblicas. Eu estou falando de igrejas que vivem conforme os preceitos das Escrituras. O que essa igreja decidir sobre a sua vida, ela tem um peso tremendo. Por quê? A autoridade vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a forma como você tem servido a sua igreja, a forma como você tem vivido para a sua igreja, pode ser uma faca de dois gumes. Ela pode tanto estar te abençoando, mas também como pode também estar te condenando. E nós temos que pensar nisso. Porque a autoridade, ela nunca será mudada. Ela nunca será alterada. A autoridade do Senhor Jesus Cristo, as suas prescrições para como viver como igreja, nunca mudará. Nunca mudará. O poder e a disciplina da igreja. Veja então, irmãos, Deus concedeu poder e autoridade à igreja. A igreja não é uma associação fraca de pessoas que apenas se reúnem. Às vezes muitos pensam isso. É uma associação, é um lugar onde meia dúzia de gato pingado se reúne e ali tem uma rotina. Não é só isso. A igreja não é um clube social criado pelo homem e que cria suas próprias regras de administração. Não. Ao contrário, a igreja é uma instituição, olha aqui, divina e santa, equipada por Deus e sustentada pelo seu Espírito. A igreja local é um organismo vivo que recebeu autoridade e poder de Deus para executar e cumprir seus propósitos prescritos e exercer a disciplina quando necessário. A igreja tem o poder de proclamar e cumprir as doutrinas, leis e ordenanças de Cristo, para assegurar que os membros de Cristo estejam andando em fé e obediência. Olha só. A igreja tem o poder de proclamar e cumprir as doutrinas, leis, ordenanças de Cristo, e também para assegurar que os membros de Cristo estejam andando em fé e obediência. A igreja de Cristo é o instrumento para nos normatizar. É os trilhos de um trem. A igreja de Cristo é a qual nos coloca constantemente de frente com a sua lei para que nós possamos cumpri-la. A função da igreja é essa: executar, cumprir os propósitos prescritos. E a disciplina, ela entra nesse propósito, irmãos. Porque a disciplina eclesiástica, o que se trata dela? Ela é justamente pegar o irmãozinho e trazê-lo de volta para o eixo das Escrituras. Logo, uma igreja que não exerce disciplina eclesiástica, ela não está preocupada com a vida do indivíduo e nem muito menos está cumprindo com o seu propósito
aqui na terra. Se a igreja é a detentora da palavra de Deus, que recebeu a autoridade de Cristo para exercer isso, e ela não exerce, você não está cumprindo. É a mesma situação que um marido, um sacerdote de um lar. Quando ele não exerce a sua função, a autoridade que ele recebeu de Deus, ele não está vivendo para Deus. É uma casa sem cabeça. Pensa numa igreja que não vive para aquilo que ela realmente veio aqui fazer. As igrejas, irmãos, são embaixadas do céu aqui na terra. Como você vai num país estrangeiro e lá tem a embaixada do seu país, correto? Se você tem algum assunto diplomático para resolver, você recorre a essa embaixada. Se você cometer algum crime nesse país, essa embaixada vai te representar. Ela vai até lá para poder te ajudar ou não. Mas ela vai te representar. A igreja de Cristo é a embaixada dos céus aqui na terra. Então, amados, veja, ser igreja, estar em uma igreja, não é apenas uma associação fraca, não é apenas um clube social. Nós não seguimos as nossas regras. Nós seguimos aquilo que a palavra, aquilo que o cabeça nos informa. Poder da igreja. Então Deus não deu à igreja autoridade para fazer o que ela quer. A igreja não tem permissão para criar seus próprios objetivos, para realizar seus próprios desejos e funcionar por meio de regras elaboradas por ela mesma. A igreja não tem o direito de obrigar a consciência de seus membros a regras e objetivos criados artificialmente por homens. O poder legislativo pertence ao cabeça da igreja, Cristo Jesus, e somente Ele, e somos instruídos por Ele, através de sua palavra. Por que ele diz isso? Porque igrejas mecânicas, igrejas que vivem fora de um pacto, fora de um relacionamento com Cristo, qual que é a marca característica dessas igrejas? Quem pode me dizer? Cristo não é o cabeça, não. Cristo não é o cabeça, mas qual a marca característica dessas igrejas? Elas criam seus próprios sistemas de regras e conduta, elas criam suas próprias atividades e acaba para quê? A falta de espiritualidade nessas igrejas, irmãos, tem que ser suprida com alguma coisa. E geralmente é suprida com o quê? Com atividades, com ativismo religioso. O ativismo religioso, ele suplanta a carência de espiritualidade. Aí coloca lá aula de teatro, aula de canto, aula de instrumento, aula não sei de ser, coral não sei do que, não sei, cursos e cursos e cursos não sei do que. Aí a igreja vive cheia de ativismo religioso. Mas espiritualidade? Zero. Então, amados, a igreja, ela não recebeu autoridade para fazer o que ela quer. Porque como eu preguei na quarta-feira, os judeus eles transformavam algo que era instituído por Deus, algo santo, em algo mecânico. Algo que se tornou um meio em si mesmo. E não era. Transformaram sombras em substância. A igreja não tem autoridade para fazer isso. A nossa religião, ela é subserviente ao que o cabeça nos diz. E o que ele diz está contido na sua palavra. Então, você deve olhar para isso. As coisas que você tem feito na igreja, junto com a sua igreja, elas têm mandamentos e ordenanças bíblicas. Ela está realmente sendo balizada pelas Escrituras. E olha como as pessoas gostam de ativismo religioso, viu? Como que as pessoas gostam? Ateliê da igreja, artes da igreja, almoço comunitário, né, social.
E aí vai criando agendas e agendas. Mas e igreja realmente, essência de igreja, existe? Essa é a preocupação maior. Sem Cristo, a igreja não possui autoridade. Como que eu sei que a igreja é sem Cristo? Não é regida pela palavra. Não é regida pela palavra. Tem fidelidade às escrituras. Exatamente. Não só no púlpito, mas também no modo de ser. No modo de ser. Dá para a igreja, por exemplo, ter ensinos bíblicos doutrinários e ao mesmo tempo não viver? Eu falei isso semana passada. 90% da igreja. Não que o púlpito não tenha relevância, mas eu diria que 90% da igreja ela é governada, regida e a sua espiritualidade é vista no todo, na vida dos membros. Não adianta nada ter Cristo pregando, como teve nessa terra, sendo que as pessoas não absorviam, não entendiam, não viviam para Ele. É como um sino, né, que soa. É como uma flauta. É como alguém cantando e tocando instrumentos numa praça. Já leram isso na Bíblia? Então, irmãos, nós temos que pensar sobre isso. Sem Cristo, a igreja não possui autoridade. E não é somente o púlpito que vai dizer isso. Não é só o púlpito. É a vida orgânica da igreja. Se a igreja abandona as diretrizes de Cristo, a igreja não mais funcionará sob a autoridade e poder de Deus. É quando as igrejas funcionam a parte da autoridade de Deus, elas deixam de funcionar com o poder de Deus. Embora suas portas possam permanecer abertas e seus bancos cheios, seu poder espiritual e eficácia serão esgotados. Gostaria de ler um texto aqui. Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui, lá no capítulo 1 de Isaías. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, verso 11, perdão, verso 11 ao 15. Olha aqui o que diz. Envolve a religiosidade do povo de Israel, envolve as suas reuniões, envolve tudo aquilo que eles fazem para Deus. Mas veja o que Deus diz e anuncia para esse povo. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Olha o que Deus pergunta. Para qual propósito? O que você entende disso? Deus pergunta para você, para qual propósito você está me buscando? Você está me servindo? Para qual propósito você está aqui hoje? Ele continua. Diz o Senhor, estou cheio, olha só. Diz o Senhor, estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e de gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Estou farto. O que ele está dizendo aqui? Estou farto. Estou cheio. Quando vindes, olha só o verso 12. Quando vindes para vos apresentardes perante a mim, o que ele está falando aqui? O que é esse apresentar perante a mim? Culto. Culto. Quem tem requerido isso de vossa mão? Sabe o que ele está dizendo aqui? Quem falou que era para você vir me cultuar? Por que ele está falando isso? Porque a reunião perdeu o propósito. E ele não quer reunião sem propósito. E ele continua. Quem tem requerido isso de vossa mão? Que piseis. Não é nem o culto. Você pisar nos meus átrios.
Não acabou, não. Verso 13. Tem uma partícula de negação. Não tragais mais oblações vãs. Sua religião é vã? Será que tem propósito naquilo que você busca, naquilo que você faz para o Senhor? Você deve se perguntar. Esse é um dos textos. Minha Bíblia está até aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. É um dos textos que mais me impacta no livro de Isaías. E é logo no capítulo 1. É logo no capítulo 1. É abrindo todo o livro de Isaías. Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas, os sabates, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar. Isso é iniquidade e o ajuntamento solene. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Você tem noção do que é isso que Deus está falando aqui? Você tem noção? Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. Meu irmão. E quando estenderdes, as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Quando você orar, Senhor. Quando você louvar, Senhor. Sabe o que Deus está fazendo? Virando o seu rosto. Escondendo o seu rosto. E ele continua. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. O dia do Senhor sem propósito não vale de nada. A sua vinda à igreja sem propósito não vale de nada. O sentimento de Deus, você acha que mudou para reuniões vãs? Não mudou. Estar em culto ao Senhor, irmãos, deve obrigatoriamente nos vir este texto, este pensamento. Porque se não tiver propósito, é uma religião vã e sem Cristo. Então veja, embora suas portas possam permanecer abertas e seus bancos cheios, seu poder espiritual e eficácia serão esgotados. É justamente o que você está vendo aqui no texto de Isaías. Destituído de qualquer ação espiritual, de qualquer poder de Deus. Malaquias, ele revisita o mesmo pensamento, se você ler. Ele ainda diz em Malaquias, era melhor que vocês nem abrissem a porta dos templos. A regeneração e a santificação, que são resultados do poder sobrenatural do Espírito, trabalhando por meio da palavra, serão substituídas por falsas profissões de fé e pelo cristianismo carnal. Cristianismo carnal. O que é isso? É um crente professo. Apenas. Ele só diz que é cristão. Aí a reunião dos crentes professos será como? Carnal. Aqui, ó. É essa reunião aqui, ó. Essa reunião. Amados, qual é o propósito? Qual é a essência? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu acordei cedo hoje? Para quê? Nós temos que ter propósito naquilo que nós fazemos. Nossa igreja, as nossas reuniões não podem ser vãs. Sabe o que é algo vã? Vão? É algo vazio. É algo vazio. Estava vendo um vídeo, é muito conhecido esse vídeo, acho que todo mundo aqui já deve ter visto, um agricultor
Ele pega lá o joio e o trigo. É igualzinho. Mas a hora que ele esmigalha ele assim e dá uma soprada para as casquinhas sair, somente o trigo tem sementinha. O joio esfarela tudo vazio por dentro. Vazio. O que nós estamos fazendo? Cristianismo carnal? Será? O resultado de homens usando artifícios carnais e técnicas fabricadas por homens. Técnicas fabricadas por homens. Pastores que perguntam: o que você fez aí para dar certo aí? O que eu fiz para dar certo? O que é para você dar certo? Essa é a primeira pergunta. O que é para você dar certo? Aí fica consultando coaches para trazer métodos, pragmatismo para dentro da igreja. A pregação poderosa será trocada por discursos motivacionais e sem vida. Aí, ó. E as reuniões de oração efetivas serão substituídas por algumas petições desonestas e ineficazes. Talvez subsista alguma forma de piedade, mas o poder e a presença do Espírito está ausente das igrejas que não se submetem à palavra de Deus. E nós somos igreja. Motivos da ausência da autoridade. Vamos ver alguns motivos para isso? Isso acontece quando as igrejas falham em pregar e ensinar todo o conselho de Deus. Quando o foco da igreja se torna igrejar os que estão sem igreja. Não demora muito para que ela se torne falha em seu poder. Como é que isso acontece? A igreja abusa de sua autoridade quando direciona suas atividades para agradar possíveis visitantes. Então, o foco da igreja, um dos motivos, tá? Um dos motivos. Ele está listando aqui, tá? É justamente abandonar os critérios bíblicos, a autoridade bíblica, e se preocupar com os bancos cheios, o que a pessoa está pensando, como a pessoa está sendo tratada na igreja, e esse tratar é se ela está bem aconchegada, se ela está bem à vontade, confortável. E aí não é só a cadeira que tem que estar confortável. Os ouvidos têm que estar confortáveis também. Tudo tem que estar favorável para a igreja. Você conhece a igreja assim, Zé? Conhece? Essas igrejas há muito tempo já abandonaram as escrituras. E não tem autoridade nenhuma de Cristo. Não tem Jesus Cristo lá. Tá? Quando o propósito da igreja se torna impulsionado pelas exigências do freguês, então o consumidor é quem detém as chaves da igreja. A igreja busca saber o que as pessoas querem. E então procura atender seus desejos. E esse é o motivo da insatisfação de muitas pessoas que encontram igrejas bíblicas, se tornam membros em igrejas bíblicas. Aí ela começa a entender que a igreja não trabalha para ela. Que a igreja segue a autoridade de Cristo. E como que ela vai se sentir nesse meio? Desconfortável. Por quê? Porque ela quer ser atendida. Ela quer se sentir confortável. Aí fica igual a expressão que dizem, né? Siri na lata. Fica igual um siri na lata. A igreja busca saber, então, o que as pessoas querem, então procura atender seus desejos. Quando vemos que as igrejas estão substituindo a Bíblia pelos resultados de pesquisas, não é de admirar que os de fora tenham tão pouca consideração pela autoridade da igreja. O consumidor sabe quem é que realmente está no
comando, vira patético. Vira algo... Sabe quando o cachorro manda em casa? Ou o filho? Sabe? Já foi num lar assim? Aí como é que você olha para aquela família? Coitados. Quantas igrejas tem assim? Que pecadores imundos comandam a igreja. Estão entendendo a seriedade de ser igreja, irmãos? Do propósito ao qual nós estamos aqui reunidos? A igreja possui autoridade quando se submete a Cristo. Embora a igreja não tenha autoridade e poder em si mesma, não mesmo, porque seria apenas uma casca de um ovo, tá? Sem Cristo. A igreja tem autoridade e poder divino quando está submissa à palavra de Deus. Cristo é a cabeça e o governante divino da igreja, e a sua palavra é a única regra autoritativa dela. Fiz parte alguns anos, não muitos, mas alguns anos, 3 em média, de que fizeram uma grande campanha na igreja, falando, não, os líderes da igreja agora foram aperfeiçoados. Aí eu, agora vai vir coisa boa. Fomos todos para uma universidade da família. Aprendemos cursos, homem ao máximo. Já ouviu falar? Mulher única, filho não sei o quê, cachorro não sei o quê. Aí começaram, implementaram. Tum, tum, tum. Aí você vai fazer? Eu não quero, não. Não, você tem que fazer. Lembra? Minha esposa lembra. Você tem que fazer. Se você não fizer, você não vai ser abençoado. Métodos. Atividades. Pois bem, a igreja viveu anos fazendo isso. Acho que até hoje está fazendo. Coincidentemente, olha, Deus faz essas coisas, eu sempre falo, né? Não é espiritualizar tudo, mas Deus fala através das circunstâncias. O que vem acontecer, quem é que está regendo aquilo? Não é Deus? Os líderes do curso caíram em adultério. Os grandes, quem estava ensinando, separaram da esposa. Mas eu estou ensinando o homem, seu homem é o máximo. Aí eu separo da minha mulher. Sabe por que isso acontece? Por causa disso que lemos aqui em Isaías. E porque era uma casca de um ovo, vazio. Não tinha poder divino. Não que eu não estou condenando no curso. Eu quero que você entenda isso. Mas estou dizendo que o curso, somente o curso, sem autoridade divina, sem submissão às escrituras, porque o curso ele vai citar a palavra. Minha esposa fez mulher única. Vai falar muitas coisas boas, válidas, mas sem submissão às escrituras não vale de nada. Não vale de nada. Aí eu via muitas pessoas, e a igreja fazendo isso. A igreja admitindo pessoas no curso, mas a pessoa não tinha nem... Não leu nem sua Bíblia, essa que é a verdade. Então, no mínimo estranho. No mínimo estranho. É mais ou menos, irmãos, como enviar uma pessoa para um seminário que não entrega nem suas provas de EBD. Porque aqui, nós, por enquanto, estamos funcionando dessa forma. Porque nós temos um seminário que precisa de pessoas. Então, a gente está colocando erradamente, tá? Erradamente. Eu assumo o nosso erro quanto a isso. Colocando pessoas em seminários, né, admitindo as pessoas mais pela necessidade do que pela qualidade da pessoa. Aí chega no seminário e envergonha o nome da igreja. Seminarista, em qualquer igreja séria, se você for na igreja presbiteriana e falar, quero estudar lá no seminário presbiteriano lá, qual é o nome? Andrew Jumper, não? JMC. Quero estudar lá, como é que funciona?
Você tem que ser um membro exímio, senão nem manda. Senão nem te manda. Um dia vamos chegar com esses critérios. Mas estão entendendo o que eu quero dizer? Por que adianta mandar uma pessoa para o seminário sendo que ela não tem nem comunhão com Deus? Não lê nem sua Bíblia. Tem dificuldade para orar. Vai fazer o que no seminário? Vai fazer o que no seminário? Então, amados, nós não podemos perder isso de vista. A submissão à palavra de Deus. Cristo é a cabeça e o governo divino da igreja. E a sua palavra é a única regra autoritativa dela. Se alguém se pergunta quem deu autoridade à igreja para realizar suas atividades, a resposta é simples. Mais profunda, o próprio Deus. É simples, mas profunda. Quem deu autoridade? O próprio Deus. É Cristo quem diz aos santos para não abandonarem a igreja local. É Cristo quem diz a essas assembleias locais como devem se organizar e se estruturar. Como cultuá-lo. E serem submissos uns aos outros. Em outras palavras, a igreja deve estar sobre a autoridade para ter autoridade. Vamos lembrar um texto que foi pregado aqui? Lá em João. Acho que João 14, deixa eu ver aqui se eu acho. Só para embasar isso que ele está falando aqui. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Cadê aquele texto? Eu acho que foi o GC, não sei se foi o GC que pregou. Ou se fui eu, ou se foi o Felipe. Que eles odiarão meu Pai. Que ele diz, me obedeçam e lhes obedecerão. Que ele diz aos discípulos. Aqui, verso 20, achei. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Olha o final deste verso. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Isso se aplica ao que o autor está dizendo aqui, ó. A igreja deve estar sob a autoridade, guardar a palavra, para ter autoridade. Entenderam? Essa é a questão. Esse é o ensino de Cristo para a igreja. E, coincidentemente, esse texto está falando para os fundamentos da igreja, né? Os apóstolos. Aqueles que fundaram a igreja. Então, entramos na disciplina da igreja, para encerrar aqui. O poder da igreja pode ser visto claramente na sua autoridade para exercer a sua disciplina. Pois onde não há autoridade para disciplinar, encontramos desobediência. Por exemplo, você e seu cônjuge, não os estranhos, têm a jurisdição para disciplinar quem? Seus filhos. O que acontece? O pai e a mãe não têm autoridade, não disciplinam o filho. Aí vem um fulano, o vizinho, e disciplina seu filho. Já pensou isso acontecesse com você, né? O seu vizinho tem que educar seu filho? É o cúmulo do absurdo. Mas você acha que não acontece? Da mesma forma, Cristo deu à igreja jurisdição sobre seus membros, porque Cristo deu à igreja o poder de manter seus membros responsáveis diante da palavra de Deus e de disciplinar os desobedientes. Por isso é que a igreja vai tomar partido. Aí eu te pergunto, você tem que julgar então nisso aqui? Você tem que estabelecer um juízo sobre os membros da igreja? Você vigia e cultiva a igreja?
Como Adão cultivava e vigiava o jardim do Éden? Sim. Com isso dito, o pecado nunca deve ser tratado com leviandade. A mesma igreja de onde eu vim. As pessoas lá em pecado. Aberto. Deliberado. Mulheres amaziadas. Aí foram admitidas ao batismo. Levaram para a igreja, sabia esse caso? A igreja se reuniu. Todo mundo lá. Reunido. E a igreja, devemos batizar ela? Ela está nessa condição de amaziada. Sabe o que falaram? Os membros. Os membros. Aí eu pergunto se Cristo está nesse lugar. Os membros decidiram o quê? Ah, eu batizei também cheio de pecado. Aí utilizaram o texto de Filipe, quando batizou o eunuco. Temos água aqui, o que vos impede? E batizaram. Amaziada. Umas, acho que teve eu e não sei, mais um, não sei, não lembro agora, foi contra. Foi quem está discipulando essa moça? Quem está ensinando essa moça? Não, mas não pense nisso. Ah, tá bom. Aí eu fui e volto vencido, né? Aí o pastor que ministrou o batismo, sabia da situação, falou, se a igreja decidiu, então tá tudo bem. Um banana. Não é pastor. É um lobo. Desculpa. Pastor sério nunca se submeteria a isso. Isso eu só estou dando um exemplo. Você deve conhecer outros exemplos. Outros exemplos. Tá? Então, veja, com isso dito, o pecado nunca deve ser tratado com leviandade. Venha do jeito que você está, se torne membro e permaneça do jeito que você está. Não tem problema nenhum. Os cristãos devem buscar a santidade, não tolerando pecados. Você é tolerante com o pecado? A igreja não deve desculpar o pecado habitual e não arrependido em uma membresia. Não tem desculpa. Sabe o que ele está falando aqui, nesse final aqui? Para você ser intolerante, inflexível quanto ao pecado. Inflexível. Pulso de ferro. A começar com a sua vida. A eu começar com a minha vida. A não ser tolerante com o pecado. Para poder chegar aqui, não se esqueça disso, tá? Deve estar sob a autoridade da palavra para ter autoridade. E isso começa na sua vida. Esse é o primeiro ponto, tá? Só para ler aqui, né? Um texto que trata sobre disciplina eclesiástica. Paulo fala sobre um imoral na igreja. E ele fala para a igreja, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Fermento aqui é uma imagem que simboliza o quê? Pecado, tá? Como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com pães ázimos, pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. E aqui nesse capítulo ele vai tratar sobre esse imoral. Uma das coisas que ele vai falar é, vocês não fizeram nada ainda? Vocês não fizeram nada ainda? Como que vocês permitem isso? Eu fico indignado. Essa é a nossa conduta. Totalmente de acordo com o que o livro vem nos dizendo para ser intolerante com pecados. Certo, irmãos? Até aqui ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar algo? Só o texto de Isaías que você citou mesmo, ele fala que, acho que é o verso 4, ele fala que povo, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos da corrupção, abandonaram o Senhor e desprezaram o santo dos anos. Sair então da autoridade da palavra. Amados, o quanto que você se sujeita à palavra, isso diz muito sobre você.
sobre sua fé, sobre sua religião. Tá? O seu relacionamento com as Escrituras. Como que é essa troca? Porque eu tenho falado bastante aqui de um relacionamento pactual e é justamente isso. Como é que é? Ele fala, ele está falando, falou hoje, está falando a todo momento. E você? Como é que é essa troca? Como que você responde? Como que você recebe? Como que você se submete? Você lê, passa o dia como? A palavra permeia a sua mente? Como que é? Isso diz tudo sobre você. Diz tudo sobre a sua religião. Eu sempre digo isso, né? Mas os pastores ficam bravos comigo. Pelo certo, não era necessário aconselhamento pastoral. Porque você tem um que te ensina. Se você é um crente, né? Você tem o Espírito Santo e você tem a própria palavra de Deus. Tanto que o aconselhamento não vai ser com o que eu acho e com as minhas experiências de vida. Eu nunca posso te aconselhar falando, eu vivi isso, né? Então segue esse caminho aqui que vai dar certo para você. Isso não existe. O aconselhamento tem que ser bíblico. Mas a pergunta é, você tem Bíblia em casa? Você tem o Espírito Santo? Mas ele existe por quê? Porque os cristãos imaturos precisam de aconselhamento. Cristãos fracos precisam de aconselhamento. Essa é a verdade. Porque se você tem uma comunhão íntima com Deus, se você conhece as Escrituras, será que você precisa de alguém falando para você, a palavra diz isso, você tem que fazer isso. Lá no seu interior, se você conhece a palavra, você vai falar, eu já sei. Então por que você não faz? Então você só está usando o aconselhamento aqui por quê? Não sei. Você está de brincadeira. Só pode. Ou quando é um cristão novo, um neófito na fé, ele não conhece as Escrituras. Aí sim, aí entra o aconselhamento. Olha, a Bíblia diz isso, meu querido. Tal. Agora, crente com 30 anos, 20 anos de cristandade, tem que ficar citando versículo bíblico para ele para conduzir a vida dele. Você não tem Bíblia em casa, não? Você não lê a tua Bíblia, não? Tu não tem o Espírito Santo dentro de você, não? Que autoridade nós teremos se a nossa vida ficar assim, irmãos? Ser assim. Não teremos autoridade nenhuma. Tá? Então nós temos que pensar, é um assunto incômodo, indigesto? Sim. Sim. Porque fala da autoridade. E para ter autoridade, nós temos que estar sobre a autoridade. Aí isso é uma grande exortação para a igreja, para todos nós. Tá bom? Então, como ele citou o verso 4, que entra em complemento aqui no contexto, né? Por que as reuniões se tornaram vãs? Porque abandonaram o Senhor. Abandonaram. Abandonaram o quarto de oração, abandonaram as Escrituras, aí perdeu-se tudo. Tá? Então, eu quero que você entenda, de uma vez por todas, não é só se reunir. Não é só estar aqui. Estar aqui é uma consequência de quem você é e de como você se relaciona com Deus. É isso. Aí o dia do Senhor vai ser agradável, vai ser deleitoso, vai ser alegre. Por quê? Porque é uma resultante daquilo que você fez em toda a semana. Tá? Agora, se a sua semana não tem relacionamento com Deus, é um fiasco, estar aqui se torna hipocrisia. Essa que é a verdade. Amém? Amém. Deus abençoe. Tá? Esse é o primeiro ponto aí do capítulo 5 do livro. Esse livro aqui é excelente, tá, irmão? Esse livro aqui, ele tem uma linguagem muito fácil, porém muito profunda. Muito profunda. Porque às vezes as pessoas gostam de relacionar livros bons com linguagem difícil, não tem nada a ver. Às vezes o autor ele consegue passar uma ideia com uma linguagem fácil, porém com profundidade. E é o caso desse livro aqui. Tá? Por isso que estamos usando ele. E tudo com respaldo bíblico. Tá bom? Então se você não tem ele e consiga ter,
tenha recurso para isso, não poupe esforços, tá? Tem esse livro na sua estante lá, para sempre você estar revisitando. Porque ele será aqui um dos manuais, né? Porque esses vídeos ficarão gravados para aqueles que querem ser membros da igreja possam ver o vídeo e entender o que é ser igreja. Porque eu digo para os irmãos, quantos que realmente sabem o que é ser igreja hoje? Né? Então, possamos pensar nisso.